Temos mais pedidos? Não? Irmãos, nós vamos finalizar com a graça de Deus o Salmo 147, um salmo curto, são 20 versículos, mas eu acho que hoje é a quarta terça-feira e precisamos concluir o Salmo 147, então abra aí a sua Bíblia. Salmo 147, versículos 1 a 20 é o texto dessa noite. Nós já olhamos vários aspectos desse salmo, então eu vou avançar aqui para podermos cobrir o salmo todo dentro do tempo que nós temos. O salmo foi escrito para mostrar ou revelar razões para glorificarmos a Deus. Quais são razões para glorificarmos a Deus? Vimos aí 4 nesses salmos. A primeira delas, aí eu marquei, glorifique a Deus. A razão é porque Deus nunca desiste de nós. Você que não esteve nos outros cultos aí, nas outras terças-feiras, lembre-se disso. Há uma razão pela qual Deus não desiste de nós. Ele tem projetos, Ele é poderoso, Ele nos ama, Ele sabe quem somos, conhece as nossas falhas. Então louve a Deus. Que bom que o Senhor não desiste de você e de mim quando nós fracassamos, quando nós caímos em alguma incredulidade, em pecado. É muito bom. Existe uma paz, uma segurança na certeza de que eu e você falhamos, mas Deus nunca, em hipótese alguma, desiste de nós. Olha aí, então, nós vimos alguns aspectos relacionados ao fato de Deus não desistir de nós. Vimos que Deus, marcamos algumas coisas, algumas palavras aí com a letra R, e elas aparecem para você. Se cairmos ou fracassarmos, o Senhor reconstrói vidas, o Senhor dá recomeços, o Senhor recupera e o Senhor renova. Já vimos isso, eu não tenho tempo de explorar novamente. Vimos que uma segunda razão para glorificarmos a Deus está no fato de Deus ser incomparavelmente grande. E Ele apresenta essa grandeza, ela pode ser vista em conhecimento. Quando o Salmo diz claramente que Deus conhece as estrelas, não é? Quando o Salmo apresentou para nós o conhecimento prévio de Deus a respeito de todo o universo, né? O comando que Ele tem. Isso mostra o seu poder. O texto, inclusive, menciona que Deus conta as estrelas e chama as estrelas pelo seu nome. Olha aí, verso 4. Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor. Grande é o Senhor nosso Deus, muito poderoso o seu entendimento. A ideia do seu entendimento não pode ser medido. Quem poderia fazer isso? Vimos então que Deus tem esse conhecimento absoluto e Ele tem controle absoluto, Ele controla, Ele não só conhece, mas Ele comanda. Vimos que Deus demonstra o cuidado quando no versículo 6 Ele fala: o Senhor ampara os humildes e lança, não é? Joga em terra os ímpios. Vimos que o Senhor também castiga o mal quando o texto fala que Ele joga por terra o perverso. Na última terça-feira nós vimos que Deus deve ser glorificado por causa da sua bondosa administração. E essa bondosa administração ela é vista onde? Na provisão que Ele dá para cada uma das suas criaturas. Quando o texto fala que Ele cobre, olha o verso 8, Ele cobre os céus de nuvens e prepara a terra para que ela possa brotar, não é? Verso 9, dá alimento aos animais. Deus promove, Deus está provendo para os seus. Vimos que Deus também tem prazer na fé. Ele fala: não se agrada da força dos cavalos, ou não se compraz no músculo, né, no braço do guerreiro. Ou seja, Deus não tem prazer nas suas realizações pessoais, na sua conta bancária, nos seus diplomas. Deus tem prazer, aí o versículo 11 deixou muito claro quando apresentou isso para nós, dizendo que Deus tem prazer. Olha aí o verso 11, Deus tem prazer naqueles que o temem, agrada-se o Senhor dos que o temem. É isso que Deus busca. Deus está buscando pessoas tementes a Ele. Vimos que além de ter prazer na fé, Deus demonstra proteção. Isso é a maneira como Ele administra.
Vimos que o versículo 13 fala, ele reforçou as trancas das portas e abençoou o povo dentro da cidade, né? Quando os inimigos vinham. Vimos também que Deus tem não só a proteção, mas a preservação da paz. E aí nós terminamos olhando exatamente isso, quando o versículo 14 fala, ele estabeleceu a paz nas tuas fronteiras. Foi aqui que nós paramos. E te farta com o melhor do trigo. É daqui que nós vamos seguir nessa noite. Até aí, tudo que nós vimos foram razões para Deus ser glorificado. Espero que você esteja louvando a Deus diariamente, pouco a pouco, apesar das lutas, que você nunca perca esse foco. Vamos continuar então no texto dessa noite, são os versos finais, o versículo 15 vai dizer assim. Ele, estou lendo nessa versão da esquerda, ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Ele dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja ou ele lança, não é, o seu gelo, o seu granizo como migalhas. E quem resiste o seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. E faz soprar o vento e as águas correm. Esses são os versos que nós queremos pensar. Vamos juntos olhar aí então o aspecto final desse salmo. É que Deus deve ser glorificado por sua soberania. Soberania vista em algumas coisas, não é? Onde a soberania de Deus é vista? O salmista se preocupa em mostrar a soberania de Deus na forma como, na regência. Regência aí é o conceito de que Deus está como um maestro. Ele está regendo a orquestra do universo. E cada um dos instrumentos deste universo obedecem ao indicar das suas mãos, da sua palavra, o seu gestual. O que Deus comanda acontece. É isso que o Salmo vai nos mostrar. Talvez para você pode ser até uma coisa óbvia, mas você precisa entender a dimensão da grandeza do nosso Deus. Deus, ele, quando o salmista quer enfatizar o seu controle, não dá para falar das coisas espirituais. Então ele olha para as coisas físicas que estão diante de nós, que muitas vezes são já por si só poderosas, e ele incute em nós mostrando, olha, como Deus comanda as coisas mais assustadoras, os eventos, não é, da natureza. E um dos versículos aqui faz assim, ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. O que o salmista tem em mente aqui no versículo 15 é incutir na mente do leitor o seguinte, Deus dá uma ordem e essa ordem velozmente corre à terra, ou seja, sem demora, não existe obstáculo, não existe questionamento. Vocês sabem que é uma ordem que corre velozmente? É quando alguém dá uma voz de comando e imediatamente, assim que a palavra é proferida, a pessoa já começa a ver os efeitos da sua voz de comando. Nós, pais, aqueles que têm subordinados abaixo no dia a dia do trabalho, abaixo do seu comando, como seria gostoso quando você dá uma ordem e você vê aquela ordem sendo executada. Pais que comandam seus filhos em alguns momentos e falam quantas vezes no comandar de ordens básicas, fundamentais dentro da família, a família então começa a ter aquele parlamento. Mas por quê? Como? Eu não concordo. E fica ali. E depois até o filho ou a filha acaba obedecendo, mas primeiro houve o quê? Uma série de debates. Às vezes, mesmo depois de uma série de debates, do pai ou da mãe convencer de que aquilo deve ser feito, muitos filhos saem batendo o pé, fazem mal feito, demoram por fazer. Olha, com Deus isso não acontece. Quando Deus diz algo, os anjos na sua presença, os astros na sua presença, a terra e o céu, os animais, eles se submetem imediatamente, não há rebelião.
Em todo o universo, somente os seres humanos desenvolveram, por causa do pecado, essa ousadia pecaminosa de arguir Deus, de questionar Deus, de dizer, Deus, por que o Senhor faz isso? De uma certa forma, querer instruir Deus a respeito de algumas coisas. Por isso o salmista diz, Deus dá uma ordem e ela corre velozmente por toda a terra, sem nenhum questionamento. E agora o salmista vai apresentar como essas ordens se concretizam. Deus dá uma voz de comando, ele só apenas fala e algo acontece. Olha como a regência de Deus é manifesta no verso que vem a seguir. Diz assim, ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente, ou seja, sem nenhuma discussão. E o que acontece? Dá a neve, ou quando ele fala, olha a versão da NVI, que é a versão da direita. Faz cair a neve como lã. Então ele fala algo e a neve cai. E ela é espalhada como a geada, como cinza. Então o que acontece? Deus ordena e as partículas de água que se encontram nas regiões mais altas, nas nuvens, elas simplesmente congelam e caem, começam a formar a neve, que você, quem já viu neve de perto ou já viu um desenho sobre neve, vê que o formato da neve é um formato muito bonito, não é? Não é uma bolinha, uma pedra que caiu. Ele forma, ele cristaliza, né, aquele floco de neve de uma maneira tão bonita, tão especial, como se Deus tivesse desenhado. Mas tudo aquilo aconteceu com uma ordem. Deus disse, caia. Versículo 17 fala, ele arroja ou ele lança, na versão do meio faz aí, olha, na NVT, ele lança como o granizo como pedras. E quem é capaz de suportar o seu frio? Ora, se você que nessa noite está na sua casa aí, às vezes debaixo de coberta, olhando, nossa, que frio. O texto aqui está falando de um outro tipo de frio. Ele está falando de um lugar onde a neve cai severamente, onde Deus faz cair granizo, pedras de gelo. E o texto fala, quem seria capaz de suportar tamanho frio? E os humanos, eles, com a capacidade que Deus deu, eles descobrem formas de suportar momentaneamente. Tanto que em alguns lugares é realmente totalmente inóspito a vida humana, não tem como sobreviver ali. Pessoas que tentam ir para lugares tão assim, às vezes sofrem algum tipo de mutilação, queimação nos seus membros, nos dedos, no nariz e assim por diante. Deus comanda a neve, o frio, as estações estão debaixo da sua ordem. E o salmista está falando isso não para ensinar para a gente meteorologia. Ele quer ensinar para você soberania. Esse é o controle. Aquilo que Deus fala acontece. Olha os textos aí que é bem simples. Ele manda, de novo, em cada uma desses versículos, eu vou marcar aqui para você, mas não dá tempo de explorar os detalhes. Senão a gente nunca termina o salmo. Mas olha aqui, ó, essas palavras que você deve destacar. Ele envia. Ok? Então o salmista diz, ele envia ordens. Depois ele fala, e sua palavra. Ele continua mostrando quem está no comando. Olha como o verso 16 começa. Ele dá a neve, ou seja, ele ordena, ele envia. A voz dele comanda isso. Verso 17, ele arroja. Veja, não precisa ficar repetindo ele. Por que o salmista está gastando tempo aqui? Para mostrar quem está no comando. Verso 18, agora o sujeito oculto aqui, ó. Ele manda a sua palavra. Então, assim como ele manda o frio, com a sua palavra, o frio derrete, o gelo some. E ele faz soprar o vento e as águas correm, ou seja, o vento bate sobre a neve se derrete e os rios voltam a existir. Toda essa aulinha básica que Deus ordena o frio, a precipitação da neve, ninguém consegue suportar, então quando a vida não pode mais existir ali, Deus dá uma voz de comando, o vento sopra, a neve derrete, volta a virar água e correr para os rios. Ele está mostrando o que para nós? Soberania. E eu poderia mostrar diversos textos aí que vão apoiar essa ideia. Alguns são bem rápidos aqui, eu vou tentar mostrar
mas não dá para explorar todos. Verso 9, agora estou lendo Jó capítulo 5. Jó capítulo 5, versículo 9. Jó capítulo 5, versículo 9 diz assim: ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Olha só como o texto fala sobre Jó. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos, para os abatidos no alto lugar e para os enlutados que se alegrem na sua maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos. E Jó vai descrever uma série de coisas que Deus faz. Eu não vou explorar tudo, mas eu queria que você guardasse essa parte aqui do meio. Ele faz coisas maravilhosas demais para entender, realiza milagres incontáveis. E na hora de escrever os seus milagres, ele fala um deles, ó. Deus dá chuva à terra e água aos campos. Isso é um milagre de Deus. Olha outro texto de Jó. Quando nós olhamos para Jó 37, ele diz assim: porventura, sabes tu como Deus opera? Agora, um questionamento que é feito a ele. Você sabe como Deus opera ou como Deus faz resplandecer o relâmpago na sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em seu conhecimento? Ele está levando Jó à compreensão de que ele não sabe. Verso 17. Que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul. Então ele fala que Deus manda a chuva, Deus manda a brisa no calor, a brisa que reflete o calor, que espalha o calor. Veja, verso 19, vou ler na versão do meio. Ensina-nos então o que dizer a Deus. Somos ignorantes demais para entrar nos nossos argumentos. Verso 21. Não podemos olhar para o sol, pois ele brilha intensamente no céu quando o vento dispersa as nuvens. E o leitor do livro de Jó é lembrado de que se nós não podemos contemplar o sol, como nós ousamos contemplar ou questionar aquele que fez o sol, aquele cujo esplendor é superior ao sol. Da mesma forma, dourado esplendor vem do monte de Deus, e ele está vestido de tremenda majestade. E se nós caminharmos, o tempo não permite, queridos, mas você vai vendo os efeitos poderosos da mão de Deus, de como ele ordena, como ele lida com toda a criação. Mas o fato aqui é, porque o Salmo, você agora entendeu o que está o Salmo dizendo. Deus é soberano porque ele controla os eventos da natureza e outras coisas. Mas o Salmo enfatiza a ideia de ele fala e acontece. Isso deve então nos ensinar alguma coisa. Talvez hoje você esteja aqui preocupado com algo que perturba o seu coração. Uma das coisas que mais perturba o coração dos crentes, por exemplo, uma das coisas, pelo menos eu acredito que seja talvez a maior até, é quando você tem um familiar na casa que não é convertido. E você fala: Deus, eu queria tanto que ele, ela, eles se convertessem e nada acontece. E você fica preocupado. E você fala: Senhor, eu estou indo para o céu, eu sou grato pela salvação. Mas as pessoas a quem eu amo estão perdidas, estão nas trevas. Como é que você pode encontrar descanso e qual seria a solução para essa questão? Olha só o que a Bíblia nos ensina. Se você ler, eu vou abrir aí em 2 Coríntios capítulo 4. Olha como é importante saber que Deus fala e as coisas acontecem. Versículo 3 fala, Paulo dizendo para a igreja em Coríntios: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Por quê? Porque o evangelho não é entendido pelas pessoas. Paulo diz assim, nos quais, ou seja, nessas pessoas, o Deus desse século aqui é uma maneira de se referir a Satanás. O Deus desse século, ele faz o quê? Infelizmente, ele cega o entendimento dos incrédulos. Então você prega, testemunha, fala, mas veja, o problema não está em você.
Talvez você pense, mas como eu queria ter habilidade, conhecimento para testemunhar. O problema, por mais que você se esforce, seja habilidoso, lembre-se, a Bíblia fala que existe um Deus nesta presente era, alguém que comanda essa esfera de tempo onde nós estamos, ainda que de forma limitada. Satanás ainda tem poder e ele atua. E uma das atuações que ele mais faz é colocar a mão sobre os olhos dos incrédulos. E por que ele faz isso? Veja, o Salmo diz, ele faz isso para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então veja, o problema aqui não é que a luz não brilha. O problema aqui é que eles não enxergam a luz. Existe uma diferença de alguém estar no escuro porque não existe luz, e uma diferença entre uma pessoa estar no escuro, num local onde há luz, mas ela tem os olhos vendados, não é? Você vai encontrar muitas vezes essa situação aqui. Você brilha o cristianismo na sua família, no seu trabalho, mas a pessoa não enxerga, porque o diabo atua poderosamente, insistentemente, colocando a mão para que o evangelho de Cristo não brilhe. E uma das formas que ele faz isso, claro, existem algumas maneiras. Às vezes, aqui o texto fala que ele encobre, né, os incrédulos. Ele não é a única coisa que ele faz. Pensa no crente como uma lâmpada. Existem duas maneiras de fazer com que a luz não apareça. Uma é ele cobrir os olhos da pessoa, então a pessoa não enxerga a luz. A outra é ele cobrir a luz. Essa é outra forma como ele trabalha. Às vezes, ele emporcalha a vida de um crente de tal maneira, ele joga tanta lama no testemunho de alguém, na vida de alguém, no casamento de alguém, que a pessoa não brilha mais. A pessoa é crente, a pessoa é salva, mas ela não tem efeito nenhum. Ela não faz diferença nenhuma. É como se o diabo dissesse assim, olha, tudo bem, vá para o céu, mas vai sozinho. E como ele faz isso? Ele oferece para alguns crentes prazeres, ele oferece para os crentes mentiras, esses crentes vão se emporcalhando de tal maneira que eles não brilham, eles estão acesos, mas ninguém vê a luz. O filho em casa, a esposa, o marido, não vê a menor diferença entre ele e as pessoas do mundo. Há filhos que são crentes, mas são completamente rebeldes contra os seus pais. Você acha que o seu pai verá a luz de Cristo na sua vida? Há esposas que são convertidas, mas são insubmissas aos maridos, são respondonas, são murmuradoras, causam intriga em casa. Você acha que o seu marido verá a luz de Cristo em você? O diabo dá risada, ele bate palma e diz, olha, você pode acreditar num Deus que tem regência sobre o universo, que brilha, que comanda as coisas. Ele iluminou sua vida, mas eu sujei a sua vida de uma tal maneira que o mundo não vê. Há maridos que querem que os seus filhos, as suas esposas sejam convertidas, mas eles não lideram a casa. Eles não são vistos tendo relacionamento com Deus pessoal. Eles falam algo, mas cuja vida deles não tem nada a ver com aquilo. Eles dizem para os filhos, há pais que dizem para os filhos, não minta, mas mentem. Não roubem, mas roubam. Não faça isso, mas faz exatamente o contrário. Você acha que seu filho verá a luz de Cristo na sua vida? Não verá. Pode ser que você seja um salvo, pecando. Você está com a vida suja? Ok. Ninguém verá a luz de Cristo em sua vida. Mas, na outra situação, se essa for a sua situação de estar sujo, peça perdão a Deus. Arrependa-se, mude. Então você vai brilhar. Agora deixa eu falar para aqueles que brilham de fato, que olham para a sua vida e falam, pastor, eu tenho me esforçado para brilhar de fato, para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, filho e assim por diante. Mas por que então as pessoas não veem a luz de Cristo? Então você se aplica a segunda situação. O diabo, vendo que você brilha, que não conseguiu sujar a sua vida, ele cobre os olhos da outra pessoa para que a pessoa não veja a luz de Cristo em você. E é desesperador, não é? Porque você fala, pastor, das duas formas complicou. Eu brilho, estou sujo, a pessoa não vê. E quando eu estou limpo e brilho, o diabo cobre os olhos das pessoas.
Então o que eu faço? Onde está a solução? Agora você vai entender porque o Salmo 147 quer incutir na mente do leitor de que Deus é um Deus que fala e as coisas acontecem, que por meio da palavra dele, a ordem dele é dada e as coisas passam a existir. O que não existe vem a existir. Olha como Paulo aborda isso. Diz assim, verso 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Agora, você que está preocupado porque as pessoas não veem a luz de Cristo, olha a importância da aplicação do Salmo 147, da fala de Deus. Paulo traz esse exemplo remetendo à origem da criação do mundo. Ele diz assim, porque Deus que disse, olha aí a ênfase na palavra, o Salmo 147 fala que Deus fala, e Paulo também diz, o Deus que disse, o que é que esse Deus disse? Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queridos, eu quero fazer esse desdobramento para poder finalizar o Salmo 147 hoje. Deus fala, o Salmo 147 diz, e as coisas acontecem. Paulo diz, o Deus que olhou para o mundo em trevas, não existia nada, ele tá fazendo aqui, claro, aludindo ao que aconteceu lá no Éden, na criação do mundo, e ele disse, haja luz, não existia nada e luz apareceu. Deus fala e luz se manifesta. E Paulo diz, olha, no caso da conversão, Deus não falou haja luz, ele mesmo brilhou na vida das pessoas. O Deus do Salmo 147, que é um Deus que rege este mundo com poder, ordenando chuva, neve, vento, sol, é o mesmo Deus que pode dizer haja conversão na sua casa, haja transformação. É o Deus que pode dizer haja cura. É o Deus que pode dizer haja solução, salvação, esperança, graça. Então você tem que olhar para ele e pedir, Senhor, há uma voz de comando da tua parte, as coisas vão mudar. Sê propício a mim. Dá essa ordem, porque se o Senhor falar algo, o meu casamento pode ser salvo. A maneira como eu lido com os meus filhos, a rebeldia dos meus filhos será transformada. Eu preciso do teu agir. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte, mas eu não consigo ver solução. Então, Senhor, ordena. Porque a tua voz de comando as coisas acontecem. Quando Jesus andou por esse mundo há muito tempo atrás e encontrou um centurião romano, o centurião disse para ele, eu tenho um servo na minha casa que é muito querido, está doente. Por favor, Senhor, eu preciso que ele seja curado. E Jesus falou, claro, vamos lá. E ele disse, não, por favor, eu sou um homem sujeito a ordens. E eu tenho pessoas também sujeitas às minhas ordens. Eu dou uma ordem e elas acontecem. O Senhor não precisa ir na minha casa. A minha fé é capaz de crer que se o Senhor falar, o Senhor der uma ordem, as coisas vão acontecer. E Jesus vira para os seus discípulos e diz, em todo Israel não encontrei fé como a desse homem que é um romano. E ele vira para o homem e diz, vá, seja feito conforme você crê. Foi a palavra dele que gerou salvação. Então quando você não vê esperança mais na sua casa, não vê esperança numa porta de trabalho, não vê esperança na saúde, Deus pode reverter isso com a sua fala. Por isso o Salmo 147 vai terminar dizendo, creia em Deus, louve a Deus porque Ele é soberano. E se Ele disser, haja luz, vai surgir. Se Ele disser, haja salvação, cura, esperança, vai acontecer. Glorifique a Deus, porque você que já é salvo, serve a um Deus assim, que tem poder para falar. Porque os outros textos de Salmos dizem, os deuses das nações têm boca, mas não podem falar. O nosso Deus tem boca e fala. E quando Ele fala, aquilo que Ele diz acontece. Queridos, eu tenho que caminhar. Volte para o Salmo 147, está aparecendo. Vou projetar para vocês o Salmo 147. Não sei se eu saí do texto aqui. Versículo
19, 20, para nós terminarmos. O texto fala que Deus ordena, as coisas acontecem. Olha como ele termina. Ele mostra a sua palavra a Jacó. Jacó aqui é uma menção a Israel, ao povo todo. Ele mostra ou ele revela a sua palavra a Israel, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Verso 20. Não fez isso a nenhuma outra nação. Preste atenção. O salmista diz: Deus revelou os seus estatutos, as suas leis, as suas ordens a Israel. E não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as nações ignoram os seus preceitos. Mas nós, Israel, o povo de Israel lá que leu, não nós, igreja, tá? Mas o povo de Israel, quando leu, olhou e falou: nós temos o quê? O privilégio de desfrutar dessa verdade. Então, o último aspecto desse salmo é que Deus deve ser glorificado por sua regência, controle absoluto sobre todas as coisas, fala e acontece. E por fim, Deus deve ser glorificado pelo relacionamento que ele desenvolve com os seus. Fica difícil muitas vezes para você entender o privilégio sobre o qual você foi colocado. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele não só nos salvou, Ele nos dignificou. Ele poderia simplesmente não ter perdoado a culpa do pecado e falar: olha, eu tinha decidido mandar vocês para o inferno, mas eu vou perdoá-los. Isso já seria motivo de você louvar a Deus por toda a vida. Senhor, obrigado porque eu não vou ter que sofrer a culpa, a punição do pecado. Mas Ele não fez só isso. Ele não só nos perdoou, que já é suficiente, mas Ele nos transformou em filhos. E você pode pensar quanto tempo você quiser. Qual é a razão? Porque Deus tornou barro em filho. Porque Deus nos colocou à sua mesa. Porque Deus nos deu o privilégio acima dos anjos. Porque em toda a criação não há outros seres que desfrutam de tamanho privilégio. E o salmista volta para um desses privilégios e diz assim: olha, Deus olhou para a nação de Israel, uma nação pequenina, entre as nações da sua época, talvez a mais insignificante, e o texto fala: ele revelou a Jacó a sua palavra. Ele deu para um povo pequeno o conhecimento da verdade, para que eles pudessem andar na verdade e, claro, refletir a verdade ou transmitir a verdade para outros povos. E o salmista termina dizendo assim que ele não fez isso com mais ninguém. O que ele quer ensinar? Ele quer ensinar que existe um privilégio no relacionamento com Deus. Quem anda com Deus recebe dele, ou quem é amado por Deus recebe dele uma orientação que as outras pessoas não têm. Sabe por que as pessoas erram aí fora, batem tanto a cabeça em diferentes áreas? Sabe por que acabei de mencionar que existem muitos conflitos dentro do casamento, da criação de filhos, da vida profissional, entre quando existe um crente e um incrédulo? Por quê? Porque você recebeu um conhecimento, uma revelação de certas verdades que a outra não tem. Então vocês não estão falando a mesma língua. Você é alguém que enxerga no mundo de cegos. E enquanto você enxerga, isso se torna ameaçador para as pessoas. Você diz: esse é o caminho. A pessoa fala: isso é um absurdo que você está falando. E você diz: essa é a forma que deveríamos criar nossos filhos. E a pessoa diz: eu não concordo. E você diz: essa é a maneira como nós deveríamos lidar com o dinheiro. Mas da onde você aprendeu que a forma de lidar com o dinheiro é dessa maneira? Ou a forma de criar filhos é dessa outra? A forma de você lidar com as autoridades é dessa? O conhecimento não surtiu do fruto da sua reflexão. Deus revelou a você. E veja, isso é um privilégio. Então, quando você acerta, porque você anda nos caminhos do Senhor, você deveria glorificá-lo dizendo: Senhor, obrigado. Pare por um instante,
Seria até um exercício bom você poder fazer isso com mais frequência. Pare e pense. Quantos problemas você já escapou porque você recebeu orientação de Deus? Como pastor e como conhecendo tantos outros pastores, quantas vezes nós vimos crentes escaparem de uma armadilha mortal, destruidora, e arruinar os seus negócios, sua vida. Vieram conversar com pastores, com conselheiros espirituais, e eles abriram a Bíblia e falaram assim: olha, a palavra de Deus diz para você ir por aqui. E a pessoa foi e deu certo. Já glorificou a Deus por isso, fala: Senhor, obrigado. Olha, eu recebo tanta orientação, Deus, da sua palavra. Você acha que Deus está fazendo isso com todo mundo? Meu irmão, tem crente que acha que é normal. Fala assim: o que eu recebo na igreja, o conhecimento da verdade é banal. Todo mundo tem esse acesso. Não, isso não é verdade. Você é detentor, mesmo que você não usufrua, mesmo que você não pegue. A você é disponibilizado conhecimento e sabedoria sem comparação. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele está dizendo isso para quem? Olha para o livro de Tiago, está falando para pessoas que o temiam. O mundo com que a sabedoria faz o quê? Lança sorte, joga cara ou coroa. Mas você pede orientação, ora, conversa com o pastor, conversa com amigos, busca em Deus compreensão, e aí então você descobre: vou fazer aquilo. Como você chegou a essa conclusão? É a sabedoria que Deus faz, que Deus dá. O Salmo termina dizendo: Deus revelou a Jacó a sua palavra e não fez a nenhuma nação. Bom, talvez você pense: mas pastor, o que eu devo pensar então? Eu não sou Israel, e é verdade, não é mesmo, a não ser que você que esteja assistindo aí seja um judeu. Mas se você não é um judeu, você, sendo um crente, você é a igreja de Cristo. E como harmonizar isso? Deus revelou a Jacó, a Israel, coisas que não revelou nenhuma outra nação. Quando nós avançamos para o Novo Testamento, nós descobrimos que Deus vai fazer isso também com um outro povo. Não uma nação, a igreja, embora seja chamada em Pedro de nação santa, a ideia ali não é essa nação regional, como nós vemos aqui, um povo regionalizado com a bandeira, com o presidente e assim por diante. Não é isso. Nós pertencemos a uma outra pátria e Deus revelou para nós também. E eu diria para vocês com toda a paz, com toda a tranquilidade no coração: Deus revelou para nós hoje, hoje, a gente vai fazer depois, vai ser um pouco diferente, mas hoje Deus revelou para nós muito mais coisas do que revelou para Israel. Deus, aliás, Israel ainda hoje continua com um véu diante do seu rosto, eles não entendem, mas você não. Em 2 Coríntios 3, fala que nós, com o rosto descoberto, para fazer um judeu daquela época, quando leu, entendia isso. Eles têm um véu diante dos seus rostos. Eles olham, eles não conseguem ver Cristo como Senhor. Você olha e fala: Jesus é o Senhor. Eles, os judeus, por mais que são povo de Deus, ainda Deus tem um plano para eles, que vai realizar mais à frente. Para a igreja, Deus revelou graça sobre graça. Meu irmão, minha irmã, que privilégio é esse? Deixa eu compartilhar alguns textos aqui antes de terminarmos para vocês. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo mesmo, Salmo 25. Salmo 25, versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus ama as pessoas que o temem. E o que ele faz? Ele revela, ele traz conhecimento, ele informa a respeito dos seus pactos, ele dá discernimento para que haja vida e vida em abundância. Em Mateus, Jesus diz assim, naquele tempo, Mateus 11, 25, naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou. Veja que a ênfase do Salmo 147 são as razões para glorificarmos a Deus. Jesus apresenta aqui, olha: graças te dou, eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Jesus fala que ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos. Está falando sobre a revelação a respeito das verdades celestiais. Ele diz: o Senhor ocultou essas coisas dos sábios, mas fez o quê? E as revelaste aos seus pequeninos. Sim, porque isso te aprouve. Deus
está revelando ainda hoje as suas verdades a um povo pequeno. Todos os dias, quando você levanta pela manhã, há um conhecimento sendo oferecido para você, de graça, pela graça. Você não sabe como lidar em nenhuma área da sua vida e família. Fala, Senhor, dá-me na sua palavra a direção. E Deus tem prazer em guiar você. Glorifique a Deus, porque você tem isso em mãos. Diversos outros povos do mundo não têm a Bíblia completa. Você tem a Bíblia completa. Nós temos versões de estudo comentada. Ah, o povo brasileiro. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus nos deu em fartura. E o que as pessoas têm feito com isso? Elas olham para esse livro, que é um tesouro maravilhoso, e elas banalizam. Mas você que já teve os olhos abertos, pode olhar para a Escritura e falar, Senhor, eu te dou graças, porque esse livro para mim é a bússola segura, é o caminho, é a lâmpada que ilumina os meus pés, é a luz do meu caminho. Que eu bendiga ao Senhor cada uma das vezes que o Senhor me orientar. Pouco a pouco, o Senhor vai te guiar até o dia em que você não precisará mais desse instrumento, porque você estará na presença dele. Até lá, glorifique a Deus pelo seu poder e pela sua maravilhosa graça derramada sobre a sua vida. Vamos orar. Baixe sua cabeça aí, nós vamos juntos terminar o salmo dessa noite. Salmo 147, orando a Deus, agradecendo pela sua dádiva. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos neste país, com plena liberdade de cultuarmos ao Senhor. E principalmente, Senhor, pelo privilégio que temos de dissecar a sua palavra, pedaço a pedaço, refletir, conversar. Nós não entendemos. Podemos insistir, os pastores podem falar, nenhum de nós tem plena noção do grande privilégio, da riqueza que nós temos em mãos. Ah, Senhor, abre a nossa boca, alimenta-nos com a sua palavra. Bendito seja o Senhor por nunca desistir de nós. Bendito seja o Senhor por nos perdoar das nossas iniquidades. Bendito seja o Senhor porque a sua graça se renova a cada dia. E que nós possamos hoje e sempre lembrar de que o Senhor é digno de adoração. Fala, Senhor, que a sua palavra, que a sua doce voz seja ouvida na nossa família, na nossa igreja. Fala, Senhor, e os olhos se abrirão. Fala, Senhor, e a graça, a salvação virá. Por favor, o Deus que tu és, que das trevas disse haja luz, é capaz de resplandecer ainda hoje. Brilha mais e mais, que o seu povo sempre te louve, nunca se esqueça de nenhum dos seus mandamentos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que a graça de Deus repouse sobre a sua família. Nos vemos em breve, domingo, às 18 horas. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Venha estudar conosco, venha participar desse estudo e que você seja enriquecido com o conhecimento da verdade. Excelente final de noite, que a graça de Deus os acompanhe. Fiquem com o Senhor.